o Bitcoin não me rendi ao Bitcoin, não vou me render ao Bitcoin, enquanto eu não ver fundamentos no Bitcoin. Para quem já me segue, para quem já viu os vídeos que eu falo sobre Bitcoin, eu não vejo fundamentos, né, no Bitcoin como um ativo financeiro. O Bitcoin não é um ativo pelo simples fato de que ele não tem nenhuma utilidade, ele não tem valor intrínseco e ele também não gera nenhum tipo de caixa. Bitcoin nada mais é do que uma moeda virtual que foi criada, em que tem pessoas comprando e vendendo. É isso que estabelece o preço desse dito ativo financeiro. Por que eu falo preço e não valor? Porque ele não tem valor. Se alguém souber alguma metodologia para precificar um Bitcoin, por favor, escreva aqui nos comentários que, se tiver fundamentos, talvez eu me renda ao Bitcoin. Né? Ninguém aqui está questionando sobre a tecnologia do blockchain, que eu já fiz questão de diferenciar aqui também. Mas o Bitcoin, enquanto um ativo financeiro, não tem fundamento nenhum que faça com que você consiga avaliar qual o seu valor. O que estabelece o valor do Bitcoin é compra e venda. Tem mais gente comprando, ele sobe, tem mais gente vendendo, ele cai. Como alguns dias atrás, ele chegou aí a mais de 73 mil dólares e hoje, se não me engano, estava em 62 mil dólares. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Como vocês puderam ver, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu acredito que a questão do lastro do Bitcoin, do valor do Bitcoin é algo que já é bastante datado, na verdade. Já várias pessoas, pesquisadores, estudiosos, professores, entre outros, já desmentiram e já desmistificaram essa questão do valor intrínseco do Bitcoin, mas eu acredito que vale a pena a gente trazer esse vídeo aqui no canal para a gente falar um pouco sobre essas afirmações que o José Kobori trouxe no vídeo do canal dele. Inclusive, depois eu posso deixar aqui o link também para vocês assistirem lá no canal dele, tá? Mas, obviamente, a gente vai estar falando aqui de alguém que é do mercado financeiro tradicional e que tem uma perspectiva fundamentada dentro da economia fiduciária, dentro da economia que já existe hoje. Não é incomum ver grandes investidores, grandes estudiosos, professores falando mal do Bitcoin porque conhecem a estrutura financeira, conhecem a economia que já é fundamentada na estrutura atual, que já é a economia que existe atualmente. Entretanto, quando a gente fala de Bitcoin, a gente precisa entender alguns conceitos que não existem na economia tradicional e é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai tentar entender qual é o lastro do Bitcoin e o que é o valor intrínseco que tantas pessoas falam. Quero deixar aqui já minha indicação, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal do Block Trends, já aproveita para se inscrever aí no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, caso você goste desse conteúdo e caso você tenha interesse também em galgar um pouco mais, em aumentar o seu nível de compreensão sobre o Bitcoin, você pode entrar no primeiro link da descrição, que é da plataforma do Block Trends Pro. Nessa plataforma a gente tem vários materiais educacionais, temos muitos cursos lá já listados, também temos relatórios, também temos análises diárias, temos carteiras recomendadas e tem bastante conteúdo que você pode começar a estudar e avançar também a sua compreensão sobre Bitcoin. No mais, se você já negocia ou pretende conhecer uma plataforma de negociação de Bitcoin, utilize a plataforma da Bybit, que é a plataforma que nós utilizamos aqui no Block Trends e é aquela que é apoiadora do nosso canal também. Os links também estão aqui na descrição. Mas sem mais delongas, eu queria falar um pouco sobre a questão do valor intrínseco e do lastro do Bitcoin, como foi falado aqui pelo José Kobori, e vale a pena a gente discutir um pouco esse assunto, porque ele é um assunto que já vem sendo trazido há muito tempo dentro do mercado tradicional. E quando a gente está falando em valor e preço, são duas coisas bastante distintas. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é, de fato, o que significa valor intrínseco. Aqui, o José Kobori comenta que o valor do Bitcoin é trazido pela quantidade de pessoas que está comprando e a quantidade de pessoas que está vendendo. Entretanto, já vale aqui a menção de que valor é diferente de preço, tá? Preço, aquele número de tela que a gente consegue encontrar quando está negociando Bitcoin e, de fato, o preço do Bitcoin é um reflexo da quantidade de pessoas que estão vendendo e comprando. Obviamente porque nós temos no Bitcoin o mercado mais livre que existe na atualidade. Isso significa que qualquer indivíduo com acesso à internet poderá negociar Bitcoin e poderá influenciar dentro da precificação desse ativo. Inclusive, a precificação do Bitcoin vem crescendo ao longo dos anos, desde a sua criação e continua aumentando o seu preço. Entretanto, quando a gente fala de valor intrínseco, a gente precisa entender que valor é uma questão subjetiva, tá? Por quê? Porque valor não é algo que é dado e informado por outro indivíduo. O valor, ele é dado de acordo com aquilo que nós acreditamos e que outros indivíduos acreditam. O Carl Menger, que foi um grande economista do século passado, foi um dos primeiros a aplicar essa abordagem do valor e mostrar que a subjetividade daquilo que nós damos valor a alguma coisa, ela é
totalmente de acordo com a nossa perspectiva de mundo. Inclusive, tem várias analogias aqui, uma das principais é aquela de que dar água para alguém que está se afogando é completamente inútil, né? A pessoa vai ter um valor muito baixo para aquela unidade, aquela nova unidade de água, diferentemente de quando você dá água para alguém que está no deserto, vai ter um valor muito mais relevante. Isso é algo que também fundamenta a utilidade marginal das coisas. Significa que quanto mais de um bem ou mais de um serviço a gente obtém, menos valor ele tem no mercado. E o Bitcoin não tem um valor intrínseco, porque valor intrínseco, na verdade, não existe. Valor intrínseco seria algo que é fornecido ou dado como garantia pelos indivíduos, pelo mercado ou pelo Estado. Nesse momento, a própria moeda fiduciária, ela também não tem um valor intrínseco. Inclusive, caso vocês não saibam, desde 1971, a própria moeda fiduciária que a gente conhece, o dólar, o euro, o real, não é lastreado em absolutamente nada. E é aqui onde a gente entra na parte do lastro, tá? Porque geralmente o lastro é tido como a garantia de que um bem possui um determinado valor. E na própria moeda fiduciária como o dólar, o real, que o José Cobori e outros investidores tradicionais acabam alocando e guardando ao longo do tempo, também não possui valor intrínseco e também não possui lastro. Novamente, é apenas dado nesse caso, pelo Estado, que aponta que o dólar, que o real possui um determinado valor naquele momento. Entretanto, o Bitcoin, ele é um reflexo da utilização dele. E é aqui onde a gente já vai entrar de fato na parte das propriedades técnicas do Bitcoin, porque o José Cobori afirma que o Bitcoin não tem utilidade. Entretanto, eu faço aqui um exercício de reflexão e um desafio para o José Cobori ou para qualquer outro indivíduo, para qualquer outro investidor que não acredita tanto na utilização do Bitcoin. Experimente fazer uma transação financeira, envie dinheiro para uma pessoa que está na África, que não tem uma conta bancária e que precisa receber esse capital nos próximos 5 a 10 minutos. Experimente fazer isso pelas vias tradicionais, experimente fazer isso através de um banco. Eu acredito que você vai ter uma grande dificuldade de executar isso. Entretanto, no Bitcoin, isso pode ser executado muito facilmente, bastando os dois indivíduos terem acesso à internet. Algo que é muito mais fácil hoje, até mesmo porque nós temos a internet via satélite atualmente. Então, isso é uma das principais utilizações do Bitcoin, que é ser uma moeda, um meio de transferência, um sistema monetário de transferência de capital ao longo do tempo e ao longo do espaço também, uma vez que nós funcionamos completamente pela internet. E aqui vale a pena também lembrar que as propriedades do Bitcoin o tornam tanto incensurável quanto imparável, porque nós estamos falando da tecnologia blockchain, que inclusive foi citada pelo Cobori, que é a tecnologia que sustenta essa produção de blocos, essa produção de negociações dentro da rede do Bitcoin, de modo a que ele não seja possível de ser parado, por ser descentralizado, por manter um sistema de prova de trabalho, onde vários indivíduos ao redor do planeta, vários computadores em várias jurisdições e países distintos trabalham para a manutenção da rede Bitcoin. E sendo assim, é impossível você desligar a rede do Bitcoin e impossível também de você corromper parte daquelas transações, travar alguma transação, impedir que algum usuário negocie ou impedir que algum usuário execute alguma transação. Então, se você ou qualquer outro investidor não consegue enxergar valor numa rede de transação monetária que funciona 24 horas por dia e que não pode ser parada por agentes centralizados, será difícil compreender de fato qual é o valor do Bitcoin. Novamente, o valor não é intrínseco, mas sim o valor é dado pelas propriedades específicas do Bitcoin. E aqui eu queria mostrar uma tabela das propriedades do Bitcoin em relação às propriedades da moeda fiduciária tradicional. Então aqui nós temos algumas propriedades, nesse caso 7 propriedades em relação ao Bitcoin e às moedas estatais, tá? Aqui pode ser até nas moedas estatais digitais, como a gente já está prestes a ver no planeta, já existem alguns projetos, inclusive no Brasil também, para o lançamento de moedas digitais de bancos centrais, mas a gente pode adotar aqui tanto para as moedas fiduciárias tradicionais, como a gente conhece hoje, tanto para as moedas fiduciárias no seu modelo digital, que poderão vir no futuro, tá? E aqui já existem algumas coisas que trazem o valor do Bitcoin e, obviamente, o valor subjetivo, mas a grande maioria, os indivíduos que estão negociando nesse mercado, acreditam que essas características são aquilo que dá valor. Novamente, o valor, ele não existe
existe um valor intrínseco, não existe um valor que é dado como uma lei de mercado. O valor é dado pelos indivíduos que estão negociando, assim como os indivíduos também deram valor ao ouro, acreditaram que o ouro tem propriedades muito boas, tanto para sua maleabilidade, quanto para sua escassez, quanto para outros pontos. A mesma coisa acontece aqui no Bitcoin. Por exemplo, nós temos uma rede descentralizada. Isso significa que, por ser descentralizada, ela é resistente à censura. Então, esses dois pontos aqui já são cruciais para entender o valor do Bitcoin. A moeda fiduciária, ela não é descentralizada, porque o próprio Estado, os governos são que emitem essas moedas e controlam essas moedas, e por conta disso, elas não são resistentes à censura. Então, a qualquer momento, o governo, seja de governo ditatorial, ou seja, um governo que esteja tentando buscar alguma forma de calar a sua população, eles podem resolver em determinado momento censurar transações, congelar contas bancárias e podem fazer uma série de outras coisas, tá? Enquanto no Bitcoin, por ser descentralizado, por ter vários nós rodando ao longo do planeta, por ter várias unidades aí rodando na rede do Bitcoin, ele acaba sendo resistente à censura. Além disso, o Bitcoin, por ser descentralizado e por estar distribuído através da internet, ele acaba sendo inclusivo, tá? Isso significa que, diferentemente da moeda fiduciária, onde você precisa ter um cadastro no governo, né? Você precisa ter os seus documentos, você precisa abrir uma conta bancária para fazer parte dessa rede monetária. No Bitcoin, você tem uma rede que funciona exclusivamente com a internet. Então, basta você ter acesso à internet, independente de quem você é, e você pode acessar a rede Bitcoin, negociar Bitcoin, transacionar Bitcoin e fazer parte dessa rede monetária. Outro ponto interessante é a sua confiscabilidade. O nível de confiscabilidade que possui no Bitcoin, ele não pode ser confiscado. Isso significa que, a não ser que você revele as suas chaves privadas, você revele a sua carteira para outra pessoa, ela não pode confiscar suas moedas através da rede. Ninguém pode congelar uma transação e ninguém pode tomar aquele seu Bitcoin. Completamente diferente, obviamente, daquilo que a gente tem na moeda fiduciária hoje, né? A outra coisa que também é importante de lembrar, que faz relação à descentralização do Bitcoin, é o seu protocolo de consenso. Isso significa, quando a gente está falando de protocolo de consenso, a gente está falando de que quem toma as decisões. Nesse caso, no Bitcoin, quem toma as decisões são a maioria dos indivíduos. Significa que existem votos, as pessoas podem votar com o seu poder computacional, votar com os seus nós, que são cópias da rede do Bitcoin, e se a maioria acreditar que o caminho da rede é determinado caminho, aí sim ela muda. Enquanto no sistema financeiro tradicional, na moeda fiduciária, é a minoria, um pequeno grupo de indivíduos ali entre o governo e o Banco Central que decide o que vai acontecer com o dinheiro, inclusive decide qual vai ser o próximo preço do dinheiro. O paradigma monetário também é algo bastante importante da gente compreender, justamente por conta daquilo que eu falei, que desde 1971 não existe lastro também na moeda fiduciária, porque ela é impressa da forma que bem entender pelos governos e pelos bancos centrais. Diferentemente do Bitcoin, que possui um paradigma monetário já estruturado e já desde o início sendo revelado, né? A gente tem regras bem definidas dentro do Bitcoin, inclusive a gente já explicou como é que funciona a economia da rede Bitcoin. Eu vou deixar um card aqui em cima para vocês depois acompanharem esse vídeo também, tá? E além disso, nós temos um bem de oferta limitada. O Bitcoin, ele possui um limite de emissão de aproximadamente 21 milhões de unidades, enquanto a moeda fiduciária vai continuar sendo impressa para sustentar os gastos públicos. Então aqui, nessa tabela, nós temos uma série de diferenças entre a moeda financeira tradicional e a moeda que é executada através da rede Bitcoin. Se você não enxergou o valor em nenhuma dessas características, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, onde os preços das coisas ficam mais caras, na verdade, não é o preço das coisas que ficam mais caras, mas sim o valor da moeda tradicional, né, da moeda fiduciária, é que vai caindo ao longo do tempo. Por quê? Porque são emitidos novas unidades, porque não existe uma austeridade fiscal no governo, e existem vários outros problemas que a gente poderia abordar aqui nesse vídeo. Então fica claro que falar sobre valor intrínseco é algo que não faz um mínimo sentido, porque o valor é dado por cada um dos indivíduos, e hoje vários indivíduos, muitos indivíduos na verdade, dão valor para essas características que eu estava falando aqui em relação ao Bitcoin, porque o Bitcoin,
de fato ele é descentralizado, ele funciona 24 horas por dia, ele pode ser transferido para qualquer lugar do planeta bastando ter internet, ele é um bem desinflacionário, ele é um bem com limite de emissão, que a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe o que vai ter de emissão nos próximos anos, nos próximos 100 anos, a gente tem uma política monetária programada, uma política monetária bem definida, nós temos uma decisão através da maioria e não de uma minoria, e nós temos também um ativo que é completamente diferente daquilo que a gente conhece no sistema financeiro tradicional, onde ninguém pode controlar, mas sim o controle é de todos e todos podem fazer parte. Então, eu acredito que essas são as principais características que dão valor ao Bitcoin e é completamente irracional tentar entender que não existe valor no Bitcoin ou muito menos que ele não possui utilidade no dia a dia. Então, esses foram os pontos principais que eu acredito que vale a pena trazer, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha ficado claro que o valor do Bitcoin é sim muito importante e ele possui sim bastante valor na economia que a gente conhece hoje e terá muito mais valor no futuro. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo interessante, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para a gente continuar a mandar esses conteúdos para você. Se você quiser acompanhar tudo em primeira mão, ativa o sininho aí também, que aí você vai ver todos os nossos materiais. No mais, se você quiser conhecer mais sobre a nossa plataforma educacional, acesse o primeiro link da descrição. Lá no Block Trends Pro você vai ter acesso a mais de 20 cursos, vai ter acesso a relatórios, sinais de mercado, a nossa carteira Satoshi mostrando como a gente está investindo em Bitcoin e muitas outras funcionalidades, tá? Se você quiser saber como negociar Bitcoin, vá na plataforma do Block Trends Pro e se você já negocia Bitcoin e está buscando uma plataforma de negociação, nós recomendamos a Bybit, que é a apoiadora do canal e o link também está aqui na descrição. Muito obrigado para vocês que estiveram me assistindo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!